Shabbat Shalom, meus irmãos. Shabbat Shalom a todos, em particular a você, Edson, que nos visita no Kabbalat Shabbat. Shabbat Shalom a você que está assistindo a gente aí pela nossa página no Facebook. Sou o pastor Edmar, estou aqui na congregação cristã Betiá, onde eu congrego e também pastoreio, iniciando a noite de Shabbat. E hoje eu quero ministrar com você um pouquinho da porção semanal das Escrituras Sagradas. Então, queria convidar você nesses breves minutos, você a se dedicar um pouquinho comigo a saborear a palavra de Deus e seus escritos. Abre comigo aí em Gênesis capítulo 12 e vamos ler alguns versículos a partir do versículo 6. Hoje fala de um personagem, talvez um dos personagens bíblicos mais conhecidos, que é Abrão, ainda Abrão, que vai se tornar o Abraão, ou como os judeus chamam, Avraham Avinu, ou seja, Abraão, o nosso patriarca. A expressão que também aparece muitas vezes no Novo Testamento, Ele é conhecido popularmente como aquele que é o pai da fé, não é isso? Pai da fé. Abraão, de fato, para todos nós, ele é o pai da fé monoteísta. Foi o primeiro, de acordo com a tradição bíblica judaica, aquele que creu, que buscou o Deus único no momento em que a humanidade já se voltava para os seus próprios deuses, Ele é o pai do povo judeu, da qual o Senhor Yeshua é descende. Yeshua é descendente direto de Abraão, e também povo árabe. Abraão também, de acordo com a tradição bíblica, também é descendente do povo árabe. O povo árabe o chama de Ibrahim, que é um nome curiosamente muito popular entre os árabes, Bem, hoje particularmente, capítulo 12 de Gênesis é onde vai iniciar a história da vida de Abrão, que vai se tornar, ele ainda é Abrão, ainda não se tornou o Abraão. E no versículo 6 do capítulo 12, é dito assim: Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Mamre. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. Adonai apareceu a Abrão e disse: a tua descendência que eu darei esta terra. Abrão construiu aí então um altar a Adonai, que lhe aparecera. Daí passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste de Ai e Ai a leste. Construiu aí um altar a Adonai e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, foi para o Negev. Aqui Abraão ainda, ele recebe uma das primeiras promessas que teve relação com toda a vida, toda a jornada espiritual dele. Ele teve um chamado relacionado à possessão de terra, à posse de terra, de território em particular. Esse território, nos tempos de Abrão, era chamado de Canaã, porque era a terra dos cananeus. O povo cananeu habitava ali naquele lugar, E toda a história dos descendentes de Abraão, melhor, do povo judeu, que os árabes também são descendentes físicos, literalmente, de Abraão, tem relação com a questão do território. Na verdade, essa questão do território, até hoje, ela é uma questão ainda muito, muito forte na história do povo judeu. O Estado de Israel, ele foi fundado, inaugurado há poucos anos, 1948, na verdade, que foi a independência do Estado judaico, do Estado de Israel, e ainda hoje existem muitos conflitos. Os judeus ficaram quase 2000 anos fora daquela terra, e depois que voltaram ainda tiveram que enfrentam muitos conflitos relacionados a fronteiras, a territórios, E isso tudo, essa história do ministério de Abraão tem a ver com essa questão da terra. Abraão, a promessa que Deus dá a ele tem a ver com território, tem a ver com terra, Tem a ver com terra. Isso é uma questão bem interessante. De quem é aquela terra? Se você for entrar em debates históricos ou debates políticos sobre a condição atual do Estado de Israel, certamente você vai ter uma questão muito calorosa. Pertence aos árabes, pertence aos palestinos, pertence aos judeus, onde é que está a fronteira de um, onde é que está a fronteira de outro, E a Bíblia diz que a terra pertence aos judeus até tal lugar, e entre outras questões. Quer dizer, ainda hoje, a questão do território
do território que foi prometido por Deus a Abraão ainda é um tema muito caloroso, que provoca muitas reflexões. E aí, não é? Na tradição cristã, na tradição bíblica, cristã, messiânica, esse tema também é um tema ainda bem forte. Por quê? A terra pertence a quem? Pertence aos judeus? Ela pertence, né, aos judeus até onde? É claro que nós sabemos que a terra foi dada aos descendentes de Abraão. Só que nesse texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 7 particularmente, Paulo de Tarso, judeu, né, um dos principais líderes da congregação messiânica na antiguidade, ele tem uma reflexão sobre essa promessa que Deus fez a Abraão, que é maravilhosa e fantástica, né? Ele escreveu isso, ele comentou isso, ele fez essa exegese quando escrevia a comunidade da Galácia, no antigo território da Grécia antiga, lá no capítulo 3 de Gálatas, na carta de Paulo de Tarso aos Gálatas, ele comenta o seguinte, capítulo 3, versículo 16 em diante: ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas a um só, é a tua descendência, que é o Messias. Paulo de Tarso está falando para a gente que o território, a terra de Israel, ela pertence na verdade ao Messias, Yeshua. A promessa que Adonai fez a Abraão, de que o território pertenceria a ele, pertenceria na verdade ao descendente, no singular. Depois nós vemos Adonai falando aos descendentes no plural, mas primeiramente Adonai faz referência aqui a descendente, né, no singular. Quem chama atenção disso para a gente é Paulo de Tarso, falando o quê? Falando que o território foi prometido ao Messias e Yeshua. O que isso significa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a terra de Israel, ela se torna muito mais sagrada do que a gente possa imaginar, né? Na história do cristianismo, pelo menos no cristianismo tradicional, né, católico e protestante, a terra de Israel sempre foi um lugar de passagem, apenas um lugar histórico, sem nenhuma relação espiritual com a própria trajetória dos gentios, né? Os gentios pouco frequentavam, na verdade, a terra de Israel, pouco migravam para lá, não viam muita relação naquele território. Tanto que outras cidades no mundo cristão antigo, no mundo cristão medieval e moderno, ganharam mais proeminência do que a própria cidade de Jerusalém. Por exemplo, Roma, Vaticano, né? Wittenberg, na Alemanha, Genebra, na Suíça. Essas cidades, elas têm uma importância muito grande na história do cristianismo tradicional, na história do cristianismo europeu, né? Ocidental, que foi o que se espalhou pelo mundo quase todo. Mas no cristianismo primitivo, no cristianismo originário, a terra de Israel ela era tida ainda como algo muito sagrado. Por quê? Porque ali tem relação com as promessas que ainda também seriam cumpridas. Ora, Yeshua quando retorna, Yeshua retorna para Jerusalém, sabe? Ele retorna para Jerusalém. Tem que ter Jerusalém para que Yeshua possa retornar, né? É no Monte Sião que as pessoas o verão quando ele retornar, pisando lá nas colinas do Monte Sião, sabe? É o templo que ele vai visitar, templo que está em ruínas, que nós esperamos seja reconstruído, né? Yeshua pisa nesse templo, sabe? A terra pertence a ele, e é dessa terra que ele vai reinar, é da terra de Israel que ele vai reinar. É para esta terra que as nações durante o milênio elas vão peregrinar, vão migrar quando Yeshua retornar, sabe? O que isso significa? O que isso significa? O que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para você e para mim? Olhar para a terra, entender que a terra de Israel ela pertence ao descendente de Abraão e Yeshua, Jesus é descendente de Abraão, é acreditar, não é? É depositar fé, é declarar, sabe, com fé plena, como diz a tradição judaica, né? Anima a mim, que essas coisas vão acontecer, que nós aguardaremos elas o tempo que for.
que for, sabe? A terra de Israel pertence a Yeshua. Yeshua é a cabeça do povo dele, ele é o rei. E o povo dele tem, obviamente, toda legitimidade para estar naquele lugar, para estar naquela terra. O que isso quer dizer para você e para mim, meus irmãos? Quer dizer que Deus teve uma aplicação muito especial. A história de Abraão, essas promessas que extrapolou a vida dele, porque atingiu a vida de dois povos, né, os judeus, os árabes, e depois o mundo todo, as demais nações que receberam Yeshua e tem Yeshua como o seu guia, seu referencial, o seu salvador, que é o nosso caso, nós gentios, crentes, não é? Isso tem uma aplicação muito sensível para nossas vidas. Primeiro, Adonai falou com Abraão, Adonai fala com você e fala comigo também. Adonai prometeu, fez promessas a Abraão, Adonai faz promessas para você e para mim. Só que existe uma questão muito importante nisso que eu quero chamar a atenção para você. Muito cuidado para quando venderem, para quando oferecerem as promessas de Deus como se fosse parte de um pacote, sabe, de um pacote material, como se Deus devesse coisas para você e para mim. Todas as promessas que Adonai faz a nós, elas têm sempre por objetivo atingir o próximo. Imagine vocês que por causa de Abraão, nós existimos hoje. Não que nós sejamos descendentes de Abraão, não é isso, mas a fé que ele depositou em Deus, a fé que Abraão depositou nas palavras, nas promessas de Deus, atingiu, abençoou o mundo todo, sabe? O mundo todo. Você já parou a pensar que é por causa do descendente de Abraão, Yeshua, né, Jesus, que muitas pessoas no mundo têm esperança, têm referencial, sentem aliviadas e sentem conforto em segui-lo? É por causa de Abraão. Ou seja, Adonai ele faz promessas a você e a mim, porque ele deseja, acima de tudo, que a gente tenha fé nas palavras dele, e nós possamos desenvolver a expectativa, né, a compreensão espiritual de que a obediência a Deus, a obediência e a confiança nas promessas dele, elas ampliam, elas conseguem atingir outros níveis para além da nossa própria vida e nossas próprias necessidades, sabe? Imagine você se com uma atitude sua, não é, famílias da terra inteira fossem abençoadas, sabe? Isso é pouca coisa? Você considera isso pouca coisa de verdade? Você ter uma atitude de fé, você ter uma atitude de confiança em algo que vai produzir esperança no coração de muitas outras pessoas, não é? Que vão trazê-las para uma vida melhor, vão fazê-las enxergar o mundo, a existência por uma outra percepção, sabe? De verdade acha isso algo pequeno? Há pessoas que acham, né? Que não entendem o valor da fé, não entendem o valor da vida espiritual, ignoram completamente isso. Mas isso, meus amigos, meus irmãos, é algo muito grandioso, muito grandioso. E aí eu digo para você, para que você possa ter a fé em Deus como Abraão teve, de verdade, sabe? Depositar a fé no eterno, sabe? Confiante, de verdade, confiante, sabe? Compreender que o que Adonai tem a oferecer a você e a mim vai transformar nossas vidas, vai ser uma jornada, sabe? E que vai atingir a vida de outras pessoas, e outras pessoas também serão transformadas e abençoadas. Eu desejo a você que nesse final de semana, nesse sábado, você tenha um feliz sábado, você tenha um sábado abençoado na presença do Senhor, na presença do Eterno, nosso Deus, o Deus de Abraão, e que você possa, acima de tudo, depositar fé no Deus de Abraão, do qual nós ainda hoje invocamos, adoramos e servimos, e que o descendente de Abraão retorne para a terra a qual lhe foi concedida e está sendo administrada pelo seu próprio povo, o povo judeu. Shabbat Shalom, em nome de Yeshua HaMashiach.